Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, dando sequência ao assunto sobre princípio de autoridade espiritual. E hoje nós vamos para o terceiro vídeo sobre esse assunto. É importante que você acompanhe. Tenha na sua mão a Bíblia, um caderno para você anotar, ter a oportunidade de assistir esse vídeo mais de uma vez. Porque o objetivo é que você não apenas ouça, mas aprenda o que está sendo ensinado. Porque se você apenas ouvir, por ouvir, não vai servir para você, não vai lhe ajudar. Então, a nossa intenção é que realmente você aprenda a palavra de Deus. Em um assunto de grande importância como este, a gente não pode deixar de lado. Então, eu convido você a se inscrever neste canal, deixar o seu like, fazer seu comentário e compartilhar. Muitas pessoas assistem, mas não se inscrevem. Então, o viável seria que você se inscrevesse a fim de que você pudesse receber todos os vídeos que já foram gravados neste novo canal. Eu tenho dois canais, esse é o mais novo e tem um mais antigo. Então, eu lhe aconselho a inscrever-se, comentar, compartilhar e sucessivamente. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Recife, membro da Convenção Batista do Estado de Pernambuco, da COBAN, Convenção Batista Missionária, da qual também já participei da diretoria da convenção. Hoje, continuo na convenção, mas auxiliando a mesma de forma mais significativa, mas não tão próximo quando nós trabalhávamos na diretoria. Hoje fazemos parte ainda da diretoria como na suplência, de algumas atividades que posteriormente possa precisar. Nós estamos à disposição da convenção e do reino de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente meditar num assunto tão importante que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar voltado para o viés religioso, eclesiástico, administrativo, comportamental dentro do meio cristão, do meio evangélico, do meio religioso, como você queira qualificar. Então eu chamo você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos lá, vamos pegar a Bíblia e vamos ir adiante. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Quando o apóstolo Pedro, ele fala sobre os falsos mestres, falsos pastores. E a aula de hoje é Princípio de Autoridade Espiritual, parte 3. E para a gente falar de autoridade espiritual, a gente precisa também não só ver o exemplo, como ser um exemplo nesse assunto tão importante para a vida do cristão. Então, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1, o apóstolo Pedro diz: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, vale salientar a importância de se conhecer esse assunto, porque aí a gente vai poder discernir também quem são aqueles que exercem autoridade espiritual de forma digna e bíblica, porque não se pode fugir daquilo que a Bíblia diz. Não podemos aumentar nem diminuir. O que está escrito para nossa edificação e consolação. É o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Então, partindo disso,
repetindo algumas coisas que nós falamos nos primeiros vídeos, toda autoridade ela vem de Deus. E por vir de Deus, ela deve ser respeitada. Diante disso, temos o próprio Jesus como exemplo de submissão e respeito às autoridades. Jesus como homem, como o filho do homem, como o filho de Dona Maria e de seu José, ele respeitava as leis vigentes de seu país, de seu povo, mesmo que não concordasse com algumas delas. Mas as leis elas foram estabelecidas para serem obedecidas e respeitadas. E há leis que elas devem ser obedecidas por uma questão de honrar a Deus. A lei ela deve ser obedecida por uma questão de honra a Deus. E Jesus ele honrou a questão do pagamento do imposto, porque todo cidadão de bem ele vai pagar o imposto, ele não vai burlar a questão dos impostos, não é? Jesus pagou o imposto do templo, Jesus pagou o imposto ao Estado, que é a César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus obedeceu às autoridades, não é? No sentido de quando ele também foi ser preso, alguém tentou impedir que isso acontecesse, cortando a orelha do soldado, e Jesus repreendeu e colocou de volta no lugar, fazendo um milagre até no momento de sua prisão. E esses textos que eu citei, esses exemplos que eu citei, eu vou citar os versículos e você vai anotar e você vai conferir. Está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 14. Está em Mateus, capítulo 17, verso 24 ao 27. E em Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 22. Então, esses textos bíblicos que eu citei são referentes ao que Jesus realizou, ao que Jesus fez, ao respeito que ele tinha, não só pelas leis, mas pelas autoridades que executavam e exerciam essas leis. Não é? E diante do exemplo que Jesus ele nos traz, ele nos mostra que mesmo não concordando com algumas coisas, com alguns assuntos pertinentes, não só ao imposto, como às leis que vigoravam, Jesus ele nos ensinava a nos submeter a isso para que a palavra de Deus não fosse blasfemada. Mateus capítulo 5, verso 39 a 41. João capítulo 19, verso 1 a 11. Então, são esses textos que mostram o quanto nós precisamos ser um exemplo dentro da nossa sociedade, já que nós vivemos em uma sociedade, na sua maioria, desorganizada, no sentido de não querer respeitar as leis e as autoridades constituídas, sabendo que a primeira autoridade constituída sobre nós são os nossos pais. Pai e mãe. Todo ser humano, querendo ele ou não, ele tem que prestar conta a alguém. Ele precisa prestar reverência a alguém. Ele precisa estar submisso a alguém. Há um sistema de hierarquia que precisa ser obedecido. Isso começa em Deus, vem pela família, passa pelas autoridades constituídas dentro do contexto social. E também aí chegamos dentro das autoridades eclesiásticas, as autoridades espirituais, que são os pastores, no caso quem é cristão, evangélico, não é? Para que essas autoridades espirituais, os pastores no caso, elas devem ser respeitadas, como a palavra de Deus diz, pelo tipo de serviço que presta, não só à comunidade, mas o serviço que presta à igreja. O apóstolo Paulo vai se destacar nesse tipo de assunto, ele escrevendo a igreja de Tessalonicenses. Se você está com a sua Bíblia, ou confere ou anota para depois você rever esse vídeo, não é, se possível mais de uma vez, a fim de você entender esse assunto tão pertinente a nós, não é? O apóstolo Paulo diz no capítulo 5,
o versículo 12 e 13 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Não é? Então, a recomendação do apóstolo Paulo para com aqueles que exercem a função pastoral, no exercício da sua função pastoral, investidos da autoridade espiritual, autoridade da palavra, autoridade do Espírito, uma autoridade delegada por Deus. Então, há uma recomendação que essas autoridades elas sejam respeitadas, consideradas como dignas de dupla honra. Paulo fala sobre isso também a Timóteo, capítulo 5 da primeira carta a Timóteo. O apóstolo Paulo diz, no verso 17 em diante, né? 1 Timóteo 5, 17 em diante, Paulo diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz a Escritura: não amordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Verso 19: não aceite acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que procederem erradamente, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ou seja, se alguém não concorda com a atividade, a dignidade que deve ser dada ao presbítero, aqui com o sentido de pastor, que eles sejam repreendidos publicamente por não concordarem com tal função, com tal honra, com tal dignidade que estes homens devam ter. Porém, queridos, dentro desse contexto de honrar o pastor, o líder espiritual, existem outras coisas que a gente vai falar mais na frente e que são bastante pesadas, mas que precisa ser falada, ser dita. Visto que é muito importante compreender o contexto de cada coisa. A gente não pode fugir desse assunto, porque quando nós entendemos isso, a igreja funciona melhor. O reino de Deus produz melhor. A rebeldia, ela vai sendo destruída, ela vai sendo aniquilada, ela vai sendo dissipada do meio da igreja. Porque onde há rebelião, há divisão. E quando há divisão, Deus não se satisfaz, Deus não se sente feliz quando o seu povo está dividido, visto que Deus nos chamou para viver em paz. O escritor aos Hebreus nos fala no capítulo 12, verso 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1 a 3, ele nos recomenda a guardar o vínculo, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Uma igreja unida é uma igreja que reflete pureza, é uma igreja que reflete santidade, é uma igreja que reflete unidade espiritual. E isso deve ser buscado pela liderança da igreja e pelos seus liderados, como também todos os departamentos da igreja, funcionar de forma ordeira e organizada, cada um exercendo o seu ofício, sua função, porque visamos o reino de Deus, o crescimento do reino de Deus, não visando a promoção ou a autopromoção. Nós já fomos promovidos porque nos tornamos filhos de Deus, já fomos promovidos a adentrar as mansões celestes. Então é importante a gente entender isso. Então, dentro desse contexto, meus amados irmãos, a gente precisa também compreender o que é
autoridade dentro deste conceito. Autoridade é uma pessoa que, em razão do seu cargo ou da sua função, da função que exerce, evidente, tem o poder de comando. Então, isso é uma autoridade. Isso é o conceito de autoridade. Quando eu obedeço o comando de uma autoridade, eu estou distinguindo quem está falando comigo. Então, eu sei que essa pessoa que me dá uma voz de comando é uma pessoa que está acima de mim, no sentido da função ou do cargo que exerce, e eu devo-lhe honra e respeito. Nós falamos sobre isso nos vídeos anteriores, no vídeo 1 e vídeo 2, sobre o princípio de autoridade. Deus trabalha com hierarquias, não com nivelamentos. Não podemos quebrar esses princípios de autoridade. E quando a gente quebra isso, a gente atrai sobre nós a nossa própria condenação. É o que diz Paulo, capítulo 13, verso 4 da carta aos Romanos. Quem quebra o princípio de autoridade não tem perdão. Quebra de princípio de autoridade é usurpação de função. Você está entrando numa área a qual não lhe cabe, não lhe pertence. Então, quebra de princípio de autoridade é usurpação de função. Eli, a gente vai ver um exemplo de Eli. Eli permitiu que seus filhos profanassem o altar do Senhor e quebrassem 2 princípios de autoridade. Primeiro, o dele como pai, e segundo, como sacerdote do Senhor. Isso está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 ao 17, e capítulo 2, verso 27 ao 36. Então é importante que se entenda isso. Eli não exercia sua função de pai e permitia-se ser desrespeitado, desacatado. Ele colocava o sentimento de pai acima da palavra de Deus. Você tem que amar seu filho. Você deve amar seu filho. Você deve cuidar do seu filho, se esforçar por seu filho. Como a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Mas você não pode colocar seus filhos acima de Deus ou da palavra de Deus. Isso é uma quebra de princípio. E quando você faz isso, você destrói a vida de seu filho. Porque você precisa fazê-lo entender que dentro do contexto, nós já nascemos debaixo de autoridade. E isso precisa ser respeitado. Então, e os filhos de Eli não respeitavam. Ofne e Finéias desonrava o pai quando desobedecia, ainda trazia para a tenda da congregação, trazia mulheres e ali praticava coisas indecentes, indecorosas, em um lugar que era dedicado a Deus. Por isso a gente precisa observar que quando nós viemos ao templo, a gente precisa ter decência e ordem para estar na casa do Senhor. Isso é uma das coisas que Ofne e Finéias não tinha. Eles quebravam a reverência do espaço sagrado. Eles quebravam a santidade daquele local. Eles não respeitavam o pai nem o ambiente do templo, da tenda da congregação, a ponto de Deus exterminar Eli, seus filhos e seus descendentes por falta de observância desses princípios de autoridade. E como eu citei para você, está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 a 17 e capítulo 2, verso 27 ao 36. Anote e confira. Samuel, que fora dado por Ana, sua mãe, ao sacerdote Eli, para que este fosse criado e ensinado a servir a Deus, Samuel era a autoridade competente dentro do contexto de juiz de Israel, pois Samuel foi preparado durante todo o período de sua infância para exercer
a função de sacerdote e posteriormente Samuel se tornou profeta e se tornou juiz da nação de Israel. E dentro dessas competências de Samuel, não é? Ele tinha a responsabilidade de executar o ofício a qual lhe fora conferido. E Saul, que era o rei de Israel, ele quebrou o princípio da honra quando ele procurou fazer uma coisa que não era da sua competência. Então, como eu disse, Samuel foi preparado desde a sua infância para ser sacerdote. 1 Samuel, capítulo 2, verso 18, está registrado. O capítulo 3 de 1 Samuel é confirmado por Deus, Samuel é confirmado por Deus, como profeta, sacerdote e juiz da nação de Israel. No capítulo 13, verso 8 a 14, mostra Samuel exercendo o seu ofício de sacerdote e revela Saul quebrando esse princípio. E quando Saul quebra esse princípio por não esperar Samuel chegar, ele usurpou a função de Samuel por uma questão de impaciência, por uma questão de necessidade. Ele precisava fazer, mas ele não podia fazer. Existem coisas dentro da igreja, dentro das questões do reino, que são administrativas. E por mais que um membro, ou um oficial, até mesmo um oficial como um diácono, um presbítero, um evangelista, dependendo de sua denominação, querer exercer ou querer resolver, ele não pode dar uma voz de comando, uma voz definitiva, sem que a autoridade superior dele o autorize, porque isso é quebra de função. E quando isso acontece, mesmo que na hora aparentemente seja uma coisa boa, lá na frente vai trazer um problema sério para as questões administrativas. Porque isso, nessa quebra de princípios, você vai se sentir à vontade para continuar fazendo. Vai chegar um momento que você pode passar os pés pelas mãos, e aí vem o desrespeito, vem a quebra da honra, vem a usurpação de função, e você vai se autodestruir. E você vai encontrar isso, acontecendo isso, na vida de Saul. Saul foi rejeitado, Saul não teve mais como ser reabilitado, Saul não tinha mais condições de ser rei, Saul perdeu a moral, Saul perdeu a espiritualidade, Saul perdeu a honra. Vários fatores contribuíram para que isso acontecesse, porque ele usurpou função, ele quebrou, ele desobedeceu, ele desonrou este princípio. Então você que está me ouvindo, que está me escutando, pense muito bem sobre isso. Nós não vamos ficar apenas nessa videoaula, nós vamos ter outras videoaulas e automaticamente a gente vai dar continuidade a esse assunto e, querendo Deus, até a próxima oportunidade. E não esqueça de conferir os textos, pensar sobre isso, analisar sobre isso, refletir, veja novamente o vídeo, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe com alguém e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe.